Oi, meus irmãos, boa tarde. Eu sou Yasmin, eu sou da PIB de Séries e eu vim a convite, da Jane, representando a Jubar. Eu sou do departamento de eventos e logística da Jubar e eu vim para contar algumas experiências que a Jubar teve com o evangelismo, tanto a Jubar, a Jubac, que é a juventude aqui local, e alguns trabalhos que eu já participei evangelístico, para dar alguns exemplos para os irmãos, para mostrar alguns jeitos de fazer, para que vocês possam ter algumas ideias para trabalhar aí na igreja de vocês. Uma ideia super bacana para vocês fazerem aí na igreja local de vocês é parecido com o que a gente fez no nosso congresso da juventude, o Equibalo. Nós éramos a maioria jovens, então nós preparamos esses jovens, demos algumas orientações e aí eles mesmos confeccionaram cartazes, a gente deu alguns materiais impressos para eles e aí a gente saiu nas ruas e aí a gente não entrou nas casas, a gente não bateu nas portas. Nas casas a gente colocou na caixa de correio alguns materiais impressos e para as pessoas que a gente encontrava na rua a gente fazia o convite de um culto que teria na praça nesse mesmo dia à noite, e se a pessoa desse abertura a gente tinha a oportunidade de falar um pouquinho do amor de Deus para essa pessoa e fazer o convite, é claro, para o culto que teria na praça. E aí a gente falou o endereço à noite. E aí o pessoal tinha cartazes, a gente começou a pregar esses cartazes na rua, na praça. E aí na praça também, no período da tarde, a gente fez um teatro lá. Então todo mundo que estava lá perto começou a prestar atenção nesse teatro que a gente fez, e as pessoas que estavam próximas a gente convidou para o culto à noite, que ia ter lá na praça. E aí a gente montou toda uma estrutura, fez um culto, louvor, ministração, teve apelo, Então foi uma bênção esse culto na praça. E assim, é interessante a gente colocar, quando for culto na praça, com um volume bem alto. Não tão alto, mas alto para as pessoas que estão ao redor também escutarem, um pouco desse culto. A atividade na praça, evangelismo na praça é incrível, é uma boa estratégia, porque tem muita gente na praça. Então, se você juntar com o pessoal da sua igreja, colocar cartazes, usar roupas evangelísticas, fazerem uma roda, começar a tocar violão, cantar alguns hinos, cantar algumas músicas, fazer uma devocional na praça, chama muita atenção, porque tem muita gente passando. Dá para fazer algum trabalho com crianças, vocês juntam lá e fazem alguma brincadeira, e aí vocês chamam a atenção dessas crianças, tem uma oportunidade para falar um pouquinho do amor de Deus, convidar para um culto na igreja, ou fazer mesmo um culto na praça. É uma ideia muito boa para vocês fazerem aí na igreja de vocês. Outra ideia interessante seria como a gente fez um evangelismo lá no aniversário da igreja do pastor Marcos, Esse a gente foi, com a juventude também, a gente saiu de casa em casa, de porta em porta, e batia nas portas, E aí entregava um convite impresso e alguns materiais impressos também para um convite para um culto que teria lá na igreja do pastor Marcos. E aí era um culto de aniversário da igreja, então a gente já chegava nessas pessoas, nas casas, nas ruas, e falava assim: olha, a nossa igreja tem festa, a gente tem um convite especial para fazer com vocês. E a gente fazia esse convite, e as pessoas que davam mais abertura pra gente, a gente podia falar um pouquinho do amor de Deus e orar por elas, E aí a gente passou de casa em casa, batendo nas casas. As casas que não atenderam, que não tinha ninguém, a gente colocou esse material impresso na caixa de correio. Outra ideia bacana seria para fazer igual a gente fez lá no Gameleira, no evangelismo lá em Gameleira, onde a gente também foi de casa em casa batendo, de porta em porta, e aí a gente fazia um censo, a gente fazia algumas perguntas para essas pessoas. A gente tinha um roteiro, e aí a gente chegava e perguntava: vocês vão em alguma igreja? De qual igreja vocês são? Vocês costumam ir regularmente na igreja? Vocês têm Bíblia em casa? E aí a gente fazia essas perguntinhas. Geralmente, quando você chega falando assim: olha, eu tenho umas perguntas, eu tô fazendo uma pesquisa,
geralmente as pessoas aceitam participar dessa pesquisa. E aí, depois que elas respondem essa pergunta, a gente pode, se elas quiserem também, pegar um nome delas, pegar um número para contato. E aí, com esses dados, a igreja pode fazer visitas para essa pessoa, né? Perguntar se essa pessoa quer receber visita em casa. E aí, de acordo com as respostas que elas vão dando, a gente tem oportunidade de falar um pouquinho do amor de Deus. Então, às vezes ela fala assim, eu não costumo ir na igreja porque eu tenho um familiar doente e aí não tem como eu ir. E já é uma oportunidade para você poder pregar um pouco do amor de Deus. Pede para orar por essa pessoa, né? Ou, eu não vou na igreja porque meu marido não gosta, ele não gosta que eu faça esse tipo de coisa. É uma oportunidade para você falar um pouquinho do amor de Deus também para essa mulher. Outra estratégia bacana para você trabalhar, e essa dá para você trabalhar com jovens, adolescentes, crianças também, seria um evangelismo no sinaleiro. Como é que funciona? Você junta a galera, vai para o sinaleiro e aí vocês cronometram qual que é o tempo que esse sinaleiro fica fechado. E aí, enquanto esse sinaleiro está fechado, vocês podem fazer algumas coisas. Por exemplo, eu vi uma ideia super bacana, quando a gente fez aqui em Séries, a gente fez desse jeito, né? Passava uma pessoa fantasiada, representando Jesus, carregava uma cruz, e aí ele passava pelo sinaleiro. Enquanto ele estava passando, tinha algumas pessoas na parte de trás carregando cartazes. E aí nesse cartaz estava escrito, foi por você, né? E aí Jesus carregando a cruz. Aí a hora que Jesus terminava de passar, o pessoal mudava o cartaz e falava, Jesus te ama, sabe? E assim, foi incrível. E aí, enquanto tá tendo essa peça, outras pessoas podem entregar panfleto para essas pessoas que estão dentro do carro. E aí, se tiver oportunidade, pede para orar. E aí, pede para essa pessoa encostar para a gente fazer uma oração. Tem que, os irmãos, para fazer esse tipo de evangelismo, para fazer todos, na verdade, que você vai na rua, vai usar a praça, vai fazer um culto na praça, é importante que vocês ver se tem como fazer isso na cidade de vocês. Na nossa cidade, a gente fez esse evangelismo no sinaleiro, mas a gente falou com a polícia. Nós tínhamos um irmão da nossa igreja que era policial, então ele acompanhou a gente, né? Porque tem algumas autorizações que às vezes os irmãos precisam para fazer esse tipo de evangelismo. Procura certinho na cidade de vocês, mas é tranquilo. Outra ideia bacana que dá para fazer também é um drive-thru de oração. A gente fez isso no final de semana passado. A gente participou junto com a Igreja Aliança aqui de Séries. Então, como é que funciona? A gente põe sinalizações nas ruas, cones, umas placas grandes escrita oração, posso orar por você, oração grátis. E aí a gente coloca uma tenda próxima à rua, assim, sabe, para os carros passarem dentro. E aí os carros que pararem, a gente fica dando sinal para os carros parar. Os carros pararem, a gente aborda esses motoristas. Olha, posso orar por você? Você tem algum pedido de oração? E aí a gente ora por ele, tem a oportunidade de poder falar um pouquinho do evangelho para essas pessoas que pararem, né? Entregar algum material impresso. Nós tivemos um testemunho muito bacana desse trabalho, de uma pessoa que se reconciliou com Deus e de uma pessoa que aceitou Jesus no coração dela, através dessa oração que o pessoal fez dentro do carro, não gastou nem 2 minutinhos. E muito bom. Outra ideia bacana é fazer um evangelismo na feira. Nós aqui de Séries já fizemos um e foi super bacana. A gente levou cartazes de chocolate. Cartaz é bom em todos os tipos de evangelismo, porque é um material visual que as pessoas veem de longe. Então você escreve em um cartaz grande, com letras grandes, então quem está do outro lado da rua consegue ver também, quem está passando consegue ver, consegue ler. Isso é muito interessante. A gente fez um evangelismo na feira e aí a gente levou violão, levou som, cartaz, material impresso, né? Esse material impresso que eu falo é algum evangelho, algum recadinho, né? E aí a gente passou na feira, falou com algumas pessoas, né? Comprou alguma coisa do pessoal que estava lá na feira, pôde falar um pouquinho do amor de Deus quando essa pessoa dava abertura. E a gente fez um cultozinho
lá na feira também. Então, isso chama muito a atenção do pessoal. Você leva um som, fica colocando música evangélica, faz uma roda de oração. Eu ouvi testemunho dos meninos que estavam em roda de oração e chegando gente e pedindo oração, né? Então isso é fantástico. Você pega uma caixa de som e aí você começa a falar do evangelho na caixa de som, né, com o microfone, que aí mais gente consegue te escutar. Uma ideia super bacana para fazer também. Outra seria outros evangelismos, a gente procurar outros lugares para fazer. E aí a gente tem, além da feira, né, a gente tem praça, hospitais, a gente fez um trabalho evangelístico no hospital, super bacana também. Só que esse não é tão interessante que vá, nem crianças, eu acho que tem muitos hospitais que criança nem pode entrar, nem jovens, mas para adultos, jovens mais velhos, né? Então, eles vão no hospital, às vezes levam violão, tem que pedir autorização também, tem que ver se os hospitais que vocês vão pode fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tem muito testemunho de pessoas que foram alcançadas nos leitos de hospitais. Além do hospital, tem presídios, que os irmãos podem ir também. Tem asilos, tem lar de criança. Nós aqui de Séries, a gente já participou de vários com as Mensageiras do Rei. Então, as Mensageiras do Rei iam para lá para fazer uma tarde divertida. E aí a gente fazia um momento de devocional, contava histórias, dava fantoche, levava um lanche, lanchava junto com essas crianças, né? Levava alguns brinquedos e aí a gente passava a tarde inteira com elas. E é muito interessante, porque às vezes essas pessoas ficam lá fechadinhas e ninguém vai lá para ver elas, ninguém vai lá para levar o amor de Deus para essas pessoas. Outra ideia bacana de evangelismo é de fazer como a carreta missionária, né, com serviços. A gente fez um agora também junto com a Igreja Aliança que foi fantástico, né? Então a gente marca um dia, divulga, usa carro de som, imprime recadinhos, imprime convites e divulga. A gente faz na porta da igreja, geralmente eu acho interessante porque aí chama o pessoal para dentro da igreja também. Mostra um pouco da igreja de vocês. E aí, como é que funciona esse tipo de evangelismo? A gente chama médicos, enfermeiros, dentista, assessoria jurídica, né, advogados, manicure, cabeleireiros. E aí a gente oferece serviço para essas pessoas, né? Então, você chama a pessoa chega lá, fala assim, olha, vamos lá, vamos cortar um cabelo, ou vamos medir a pressão, vamos consultar com o médico. Daí a gente faz esses serviços sem cobrar, né, claro. E aí, enquanto essa pessoa tá lá próxima, a gente consegue criar vínculos com essas pessoas e fazer um evangelismo com elas, convidar para a igreja, enquanto ela estiver passando, né, no consultório médico ou no dentista, eles podem também falar do amor de Deus para essas pessoas enquanto eles estão lá. Quando eu participei da carreta missionária, era interessante, eu estava escutando alguns médicos, alguns dentistas falando que quando o paciente chegava lá, né, para eles fazerem alguma restauração, algum trabalho lá na boca do paciente, eles começavam a falar do amor de Deus. E aí essa pessoa não tinha para onde ir, ela tinha que ficar lá escutando, porque ela estava lá com a boca aberta e o dentista trabalhando. E assim, interessante, sabe? Usar todos os artifícios para falar do amor de Deus. Essa pessoa está sentada lá na fila, está esperando para ser atendida. Chega alguém lá, fala com essa pessoa, né? Pergunta se essa pessoa tem alguma dificuldade, tem algum problema, se, né, ela quer oração. Tem também como, dentro desse projeto, né, dentro dessa ideia, tem como a gente fazer doações de roupa também, bazar, doações de roupa. A gente, aqui em Séries, antigamente teve um trabalho super bacana, que era o Varal Solidário, né? Então, onde a gente entregava varais e colocava roupas, e aí essas pessoas avisavam que ia ter doação de roupa, essas pessoas iam lá para pegar roupa, e aí a gente tinha uma oportunidade para falar do amor de Deus para essas pessoas também. Outra ideia bacana de fazer é entregar cestas. Então, a igreja se reúne, ela pega alimentos, junta alimentos, forma cestas básicas e vão entregar para famílias que estão carentes. Então, vocês vão levar
né, o evangelho para essas pessoas, vão levar o alimento espiritual e também vão levar um alimento físico. E aí vocês também conseguem cativar essa pessoa, sabe? Outra ideia que eu escutei lá em Brasília, com o pessoal da Cristolândia de lá, eles fazem sopões de noite, né? Então, onde eles fazem sopas ou janta e levam para moradores de rua, né? Às vezes eles não se alimentaram ainda durante o dia e aí chega os amarelinhos lá e servem uma janta, levam a palavra para essas pessoas, levam esperança para essas pessoas. Aqui em Ceres a gente fez uma vez, a gente estava vendendo algumas marmitas para arrecadar dinheiro e aí sobrou algumas marmitas e aí a gente ficou, o que a gente vai fazer com essas marmitas, né? E aí a gente juntou elas, colocou dentro de um carro e saiu para levar na rua, sabe? E aí a gente encontrava algumas pessoas, perguntava se elas já tinham comido, algumas respondiam que sim, outras respondiam que não. E aí a gente levava, entregava esse alimento físico e falava um pouquinho desse alimento espiritual também para essas pessoas.